Então, vamos começar com a nossa reflexão para esta aula, que eu trouxe uma frase de Osho que eu gosto muito. O amor não está na posse, ele está na apreciação. Então, o que significa isso? Né? Que uma vez que apreciemos, nós retemos essa imagem, essa percepção na nossa memória, né? Vibracional, energética. Então, o ter, ele se degrada com o tempo, mas o apreciar você leva no coração. Então, essa aula de hoje, em que vamos falar sobre o juiz, o aprendiz e o observador, tem tudo a ver com a questão da apreciação. Então, nós vamos hoje aproveitar ao máximo essa oportunidade de estudar e de ver sobre esse assunto. Vamos iniciar a aula de hoje. O tema da primeira aula é juiz ou aprendiz. O que um juiz faz? Um juiz, ele julga, ele condena ou ele absolve, ele decide a vida das pessoas, leva o processo dos outros para casa, ele vive muito ocupado com a vida e com os problemas alheios. É uma vida muito pesada, é uma vida muito densa, porque cada um já tem o seu histórico, já tem os seus processos. E um juiz, ele tem que decidir sobre a vida, as escolhas, os erros, os acertos dos outros. Será que você conhece pessoas que criticam, condenam, reclamam, vivem se queixando de tudo, além de ficar julgando a vida alheia? Tenho certeza que você conhece alguém assim. E essas pessoas, na verdade, elas estão exercendo o papel de juízes na vida alheia. E eu quero lhe convidar a refletir. Será que nós também não fazemos isso na vida das outras pessoas, com a escolha das outras pessoas? Por que nós temos essa mania de criticar, de julgar, de ponderar sobre decisões e escolhas alheias? Nós não percebemos, mas estamos sendo juízes da vida dessas pessoas. Daqui a pouco você vai ver quais são as consequências disso. Essa é a situação de todas as pessoas que escolhem ser juízes da vida dos outros. Não são pessoas que ajudam. Seus hábitos são o julgamento, a reclamação e a crítica. E é impressionante como pessoas que têm o hábito, né, de serem juízes não nomeados oficialmente na vida de outras pessoas, esses 3 hábitos fazem parte da vida delas, que é o julgamento, a reclamação e a crítica. E eu ainda incluiria a intolerância. Normalmente as pessoas que julgam muito a vida de outras pessoas, elas são extremamente intolerantes. Será que nós estamos sendo assim? E eu não quero dizer se isso é certo ou errado, eu não quero que você leve para esse lado. Eu quero que você compreenda o quanto isso interfere na sua vida, nos seus planos, nos seus mais ocultos desejos. O quanto isso bloqueia você, o quanto isso deixa a sua vida vazia, sem sentido, sem nexo. Essa é a intenção de fazer você refletir sobre ser ou não ser juiz na vida de outra pessoa. O que um aprendiz faz? Vê tudo como uma grande lição. Olha para os ensinamentos como um grande tesouro. Sente grande desejo em aprender. Está sempre grato. É sempre mais receptivo ao amor, à felicidade e à compreensão. O aprendiz, ele leva a vida muito mais leve. Por mais que ele tenha muitas coisas para estudar, para ele é uma dádiva poder aprender, ao invés de ficar julgando, reclamando, criticando. Essa é a postura de quem olha a vida sem medo dos obstáculos. Pelo contrário, os encara como desafios a serem vencidos e os vence com grande alegria,
pois dos pequenos aos grandes acontecimentos, tudo contribui para a sua evolução através de todos os aprendizados. E é muito interessante, quando nós saímos do padrão de juiz, que é um padrão do ego, né? Uma programação do ego, e nós entramos na postura do aprendiz, nós nos colocamos na nossa natureza, nós nos encaixamos na nossa natureza espiritual, que olha tudo como uma experiência, olha tudo como uma forma de aprender. E a alegria faz parte desse processo. Não há peso, não há disciplina severa, não há dor. Há apenas aprendizado e trabalho, bom trabalho, né? Qual tem sido o seu comportamento? O aprendiz, ele vive a vida leve, apesar das lições diárias. Ele pode ter muitos afazeres, ele pode ter muita coisa para resolver, para aprender, mas para ele é leve, é bom. Ele tem responsabilidade sobre tudo que ele está aprendendo. E um juiz? O juiz, ele vive o peso das suas decisões sobre os problemas alheios. Ele carrega o processo dos outros para casa. Então, ele está sempre muito pesado. Ele está sempre muito cheio de coisas que não são suas. E isso o deixa mal-humorado, isso o deixa estressado. E às vezes, se a gente trouxer para o nosso dia, para a nossa vida, às vezes a gente está estressado com alguma coisa que nem é problema nosso, mas a gente toma como se fosse, porque a gente assume a postura do juiz e a gente não percebe que tudo isso é uma manipulação do ego. E isso só faz você demorar no seu processo de aprendizagem. Você não aproveitar a oportunidade que você tem hoje de fazer as coisas acontecerem, a partir de uma ótica mais leve, que é a ótica espiritual. Então você pode escolher. Se você é um juiz na vida de alguém, você pode decidir ser o aprendiz a partir de hoje. E todas as vezes que o seu comportamento viciado de falar de alguém, de condenar alguém, criticar alguém, você vai lembrar que você não está sendo aprendiz. Você pode se perguntar, mas o que eu aprendo com esse comportamento dessa pessoa? E você vai aos poucos saindo desse padrão. Tem uma passagem no livro dos Abrams, um livro sobre a lei da atração, que eles dizem assim, que todas as vezes que nós julgamos a vida de outra pessoa, todas as vezes que nós criticamos ou nós tentamos interferir de forma crítica, né, a vida de outra pessoa, na verdade nós estamos nos responsabilizando pelos frutos daquela pessoa. Nós compartilhamos do momento da colheita daquela pessoa. Então, se ela está fazendo coisas ruins e você, ao invés de procurar ajudá-la ou simplesmente não se envolver, porque cada um colhe o que planta. Se você decide ser o juiz na vida dessa pessoa e começa a condenar, a falar, a criticar, a ser intolerante, enfim, você se responsabiliza com ela pela colheita. Você se responsabiliza pela colheita dessa pessoa. E aí eu te pergunto, vale a pena tanto peso que você está levando para sua casa? Quanto você está ganhando com isso? Então eu deixo essa reflexão para você sobre ser ou não ser o aprendiz ou o juiz. Qual você escolhe? E eu quero dizer a você, você tem escolha. Você pode e deve escolher. Tome nota e reflita durante essa semana sobre ser ou não ser juiz ou aprendiz. Eles vão te ajudar nesse momento. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui.